Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina, e nesta quarta-feira eu quero te convidar a abrir bem o seu coração para que você possa meditar e refletir comigo a santa palavra do Senhor. Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, do versículo 15 até o versículo 20, que diz: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso colhem uvas de espinheiros? Ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e a árvore boa não pode dar frutos maus. Nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, Jesus hoje dá para os seus discípulos, especificamente para os seus discípulos, um grande ensinamento, um alerta, uma exortação. Olha, prestem atenção com os falsos profetas. E falsos profetas aqui, eu já gostaria de dizer para vocês, não são aqueles que ficam fazendo profecias, prevendo coisas, fazendo previsões apocalípticas. Não. Falsos profetas aqui no Evangelho de hoje são aqueles que dizem, mas não fazem. Aqueles que até ensinam, e às vezes podem até ensinar muito bem, falar muito bem, mas que no fundo, não buscam de modo algum viver aquilo que estão pregando. E Jesus, em uma outra passagem, chama esse tipo de gente de hipócritas. Por quê? Porque por fora é uma pessoa e por dentro é outra completamente diferente. Veja, na época de Jesus, não havia toda a facilidade que nós temos hoje de comunicação. Eu já ouvi vários relatos de, por exemplo, alguém que chegou em uma determinada diocese, ou uma determinada paróquia, ou uma determinada comunidade, se dizendo padre, até com roupas de padre, ou frades, ou freira, e que começou ali a desenvolver um trabalho pastoral, porque simplesmente dizia-se ser aquilo, mas que na verdade depois foi descoberto que eram charlatões, que eram pessoas que se diziam ser pessoas consagradas, mas que na verdade estavam interessadas em ganhar dinheiro, em enganar as pessoas, né? E até mesmo praticar crimes terríveis. Hoje, quando a gente sabe, né, de alguma pessoa que fez isso ou faz isso, a gente facilmente coloca na internet, já espalha nos grupos do WhatsApp, já coloca no rádio, já vai para a televisão. Mas naquela época de Jesus não tinha como. Não tinha toda essa facilidade de comunicação que nós temos hoje. E qual era o critério para saber se aquele era ou não era um verdadeiro profeta, um homem de Deus, alguém que chegava na comunidade pregando? Como é que eu poderia saber se aquela pessoa era autenticamente cristã? Era exatamente os frutos do comportamento daquela pessoa.
era o jeito como ela vivia, era o modo como ela se comportava. E era exatamente a eficácia daquilo que ela estava pregando e fazendo. Por isso que Jesus disse, prestem atenção. A gente não pode, de modo algum, colher uvas de espinheiro. A gente não pode colher fruto de urtiga. Uma árvore boa dá bons frutos. Uma árvore ruim dá maus frutos. Então, comece a observar. Comece a ver o jeito como essa pessoa vive. Comece a observar, não somente quando ela está exercendo, quando ela está no altar, quando ela está pregando, quando ela está postando, quando ela está fazendo uma live, quando ela está fazendo alguma coisa em evidência. Não, veja as entrelinhas da vida daquela pessoa. Porque é exatamente nas entrelinhas que a gente vai percebendo se essa pessoa, o que ela faz, é verdadeiro ou é falso. Nas entrelinhas a gente vai percebendo se aquela pessoa usa máscara ou não. Se aquela pessoa encena um personagem ou não. É exatamente ali, nos frutos, que você vai perceber a autenticidade ou a falsidade daquela pessoa. E meu povo, Jesus diz isso que não se viu somente para aquela época, mas também para hoje. Quantas pessoas se denominam consagradas? Quantas pessoas se denominam pessoas muito bem intencionadas, mas que naquilo que pregam, naquilo que estão postando, no modo como estão se comportando, tem ali um quê de heresia, de desrespeito, de afronta à igreja, de afronta até mesmo ao evangelho. Cuidado, nem tudo que brilha é ouro. Ah, Frei, mas eu vi ali um crucifixo. Ah, eu vi uma imagem de Nossa Senhora. Ah, é porque eu vi que eles rezam tal Pai Nosso, Ave Maria, e daí? Pode ser que não tenha nada a ver com a sã doutrina cristã. Gente, o demônio ele não vem disfarçado, né, com aquela imagem, como a gente pensa, né, os chifres, aquela cauda, aquele tridente, aquela capa vermelha com preto. Não. Quando o demônio vem nos enganar, ele vem muito bem aparentado. Umas palavras muito bonitas, muito atraentes, muito sedutoras. Cuidado, cuidado. Nem tudo que brilha é ouro. E aí você começou a ir, você começou a gostar. Ah, é porque aquela música é muito bonita. Ah, é porque tal pessoa fala muito bem. Cuidado. Jesus disse, olha, cuidado com os falsos profetas. No fundo, o interesse dele não é salvar a sua alma. Muitas vezes é enaltecer o próprio ego, é encher o próprio bolso, é muitas vezes lhe explorar, lhe extorquir. Cuidado. Se você está percebendo que não há verdade, mas há interesses partidários que não é salvar a alma, corre. Volta para os braços de Deus e daqueles que você percebe que de fato buscam nas entrelinhas de sua vida, viver a autenticidade do Evangelho, a autenticidade da palavra de Deus, da sã doutrina da igreja. Que nós possamos ter essa sobriedade espiritual, esse discernimento espiritual, para poder continuar buscando o que de fato é palavra de Deus, o que de fato é sã doutrina, o que de fato é a vontade do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra aqui chegar a mais e mais corações. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.